Abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses 5,17 ou siga pelo Data Show. E o Senhor usa o apóstolo Paulo para dizer: orai sem cessar. Sabe quando eu fiz essa mensagem? Era 3h30 da manhã, né? E preparei o sermão todo 3h30 da manhã. Glória a Deus. Se é aposentado, sou. Posso descansar no outro dia. Você que não é aposentado, então eu vou orar por você. Amém? Mas a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Oração sem cessar é contínua. Como diz o meu primo Josimar, eu oro até dormindo. É hora de dormir. Ele fala comigo: eu oro até dormindo eu estou orando. Glória a Deus. Aleluia. Então é isso. Agora, olhe para você ver o livro de Mateus 21 e 22. E tudo que pedizes na oração, crendo, o recebereis. Então Jesus está falando: tudo que pedizes na oração, crendo, recebereis. É tudo, irmão, não ficou nada. Aí eu falei com Deus esses dias, sabe, pastor Alexandre? Senhor, tudo que pedizes em oração, crendo, receber. Eu tenho orado para as pessoas e elas têm ido para o céu, têm partido, têm morrido. E Deus falou comigo assim: está na hora de eu recolher os meus escolhidos, até que eu volte para buscar a minha igreja. Então o Senhor está falando: tudo que pedis na oração, crendo, recebereis. Irmãos, a oração é poder para nós recebermos o que nós queremos. Amém? Eu pedi a Jesus para aumentar o meu salário. Eu ganhava salário mínimo também. Mas o Senhor me forçou a estudar, porque quem quer ganhar salário bom, tem duas coisas: ou um grande empresário, trabalha muito, ou estuda. Aí Deus me forçou a estudar, né? Estudei, formei em recursos humanos, aí meu salário subiu. Amém, irmãos? Deus vai fazer isso com você, mas é através da oração, através do esforço. Tem pessoas que ganham muito e não tem nada, porque não é dizimista, não é ofertante, e tudo não dá certo. Irmão, deixa eu te dar um conselho: passa dar o dízimo e a oferta todos os meses, e depois você fala: Deus, o que está acontecendo na minha vida? Eu estava nos Estados Unidos pregando na igreja em 2001, e eu falando sobre isso, sobre a fé de dar o dízimo e a oferta na igreja. E eu preguei e dei esse testemunho. Tinha um moço na última cadeira, a igreja era muito grande, na última cadeira. E quando terminou, e eu falei sobre... Ele falou que ganhou R$50. Ele devia 3 meses que ele devia R$50 para o moço lá no Serra Verde. Ele ganhou R$50 e foi lá. E tirou R$5. Não, senhor, o dízimo eu vou dar. Tirou R$5, veio aqui e deu o dízimo. E foi lá. Quando ele chegou lá, 3 meses, ele foi dar os R$45. Falou: você não deve mais nada. O que você tem pode me dar, você não me deve mais nada. E eu pregando nos Estados Unidos em 2001, depois terminou o culto, ele veio e abraçou, feliz, se chama André, alguém deve conhecê-lo. André, ele me abraçou todo feliz. Oi, pastor, você aqui sou eu. Tá vendo como é que Deus faz? Então é bom ser fiel. Então nas suas orações às vezes é interrompida até para você prosperar, por causa às vezes de não ter esse amor de trazer o dízimo e a oferta para a casa do Senhor. Amém? E é tão pouco, né, irmãos? Você ganha R$1, você dá 10 centavos de dízimo, é proporção. Igual se você ganha R$100 mil, é R$10 mil de dízimo, né? Isso é a proporção, sempre pouquinho. Mas vamos voltar ao tema que é a oração. Eu estou te falando que tem coisas que impedem a oração ser respondida. E uma das coisas que impede a oração ser respondida é as nossas finanças. Amém? Então, a Bíblia diz que na oração, quando nós cremos, o Senhor nos dá o que nós pedimos. No livro de Mateus, capítulo 21 e 22. Agora eu queria falar com os irmãos algumas pessoas que viveram a vida de oração e que transformaram todas as pessoas que estavam em volta dele por causa da oração. Quando você ora, você transforma o ambiente onde você está. Primeiro, Mateus 17, 21. Mas essa caça de demônios só não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Jesus expulsou um demônio do jovem. E o pai falou: não, já trouxe aqui para os seus discípulos. Eles oraram, nada aconteceu. E Jesus expulsou o demônio e aquele moço foi curado. E os discípulos: que é isso? Aí Jesus disse: tem caça de demônio que só sai com oração e jejum. E você está com pouca fé. Além de não jejumar e não consagrar, ainda não tem fé. Então é preciso oração e jejum para expulsar certas caças de demônios que existem ao nosso derredor.
E Jesus disse isso. Agora venha comigo. Mateus 26, 38 e 39. Mateus 26, 38 e 39. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E quem é Jesus? Quem é esse Jesus? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é Emanuel, conselheiro, Deus conosco. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, leão da tribo de Judá, médico dos médicos, salvador do mundo. Esse é o Jesus que em profunda tristeza e agonia ele orava no Getsêmani sozinho, não tendo apoio dos seus próprios discípulos, mas ele orava. E eu te pergunto, se Jesus, que é Emanuel, conselheiro, Deus forte, Deus conosco, Pai da eternidade, príncipe da paz, rei dos reis, leão da tribo de Judá, médico dos médicos, se prostrou para orar, e nós, como está a nossa vida de oração com Deus? Será que nós precisamos melhorar a nossa vida de oração ou ficarmos do jeito que estamos? Eu quero falar com você também, porque então estamos falando aqui de autoridade suprema, de pessoas de alto nível. Não estamos falando de Jesus de Nazaré, estamos falando de Jesus, o Filho de Deus. Ele orou para suportar aquilo que eu e você deveríamos suportar nos dias de hoje: a cruz, os pregos das mãos, dos pés, a coroa de espinho, a lança no seu lado, furando o seu lado. Morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Mas vivia uma vida de oração. Por que você está desistindo? Por que eu desisto? Por que nós desistimos? Porque nós estamos vivendo uma vida rasa de oração. Tudo nos ofende, tudo nos afasta uns dos outros, tudo nos afasta da casa de Deus, porque estamos vivendo uma vida rasa de oração. Não temos comunhão com Deus, porque quem tem comunhão com Deus em oração, tudo é fácil para Ele. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses fala isso. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Nós precisamos entender que só vamos ser o que a Bíblia fala o dia que nós fizermos o que a Bíblia manda ser feito. A segunda pessoa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é Cornélio. Leia comigo Atos 10, versículo 1 e 2. Preste atenção, meu irmão, porque a partir de hoje eu creio que você vai orar mais. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 e 2. E havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Quem é esse homem, Cornélio, pastor Alexandre? Que de contínuo orava a Deus, que dava esmola, que toda a sua casa servia a Deus com ele. Quem era esse homem? Era um gentil, nem cristão ele era. Ele era centurião. O que é ser centurião? Possuía cidadania romana, oficial do exército romano, comandava 100 homens. Olha Cornélio, olha para a vida de Cornélio, centurião da corte italiana, centurião romano, homem de bem. Mas a Bíblia diz que ele orava ao Senhor de contínuo. Até que um dia Pedro falou assim: o quê? Vou orar para você aqui, Cornélio. Você e a sua família vai ser batizado com o Espírito Santo. Você, além de ser cidadão romano, você vai ser cidadão celestiano, celestianês, porque eu vou orar aqui e o fogo vai cair nessa casa, Cornélio. Cornélio precisava de orar. E eu quero falar algo aqui, irmãos, porque isso precisa ser falado. E vou falar um nome, que eu não tenho nada mesmo, tudo que eu tenho é do Senhor. Mas estamos vivendo uma grande vitória na Itália. Deputada federal Carla Zambelli, toda feliz e agradecendo a Deus porque ela foi solta.
mas agradecendo a Santa Rita, dia 22 de maio, que é o dia da Santa Rita. Quem fez pela Carla Zambelli, quem fez por você e por mim? Foi Deus ou foi os santos? O santo que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tornam-se semelhantes a eles aqueles que prestam adoração. Quem libertou Carla Zambelli? Foi Deus ou foi a Santa Rita? Nós precisamos entender isso, irmãos. A igreja ora, e depois a pessoa vai agradecer a Santa Rita, a São João, a São Judas, a São Tomé. Não tem nada contra homens santos do passado, mas morreram. O único que morreu e ressuscitou se chama Jesus de Nazaré. Eu tenho certeza que você está orando, porque eu estou orando, para que todos os inocentes que estão presos, acusados do 8 de janeiro, sejam soltos. Mas a vitória vem de Deus. A vitória não vem do homem, que o homem não pode fazer nada, Deus pode fazer tudo. Cornélio, centurião da corte italiana, cidadão romano, agora de joelho dobrando e falando: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu comando 100 soldados da corte italiana, uma corte suprema, mas eu preciso de Ti todos os dias. Eu estou aqui orando porque eu preciso de Ti. A minha família precisa de Ti. A gente precisa orar como homens que oraram, porque sem oração não tem resultado. Muita oração, muita resposta. Pouca oração, pouca resposta. Oração nenhuma, nenhuma resposta. Daniel não era um homem qualquer. Daniel era profeta. Daniel era governador de 127 províncias da Babilônia. Irmão, vem comigo aqui. O homem profeta, o maior profeta que eu vejo, o profeta que profetizou o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o trono de Deus, o grande profeta Daniel, agora governador de 127 províncias da Babilônia, de joelho dobrado e falando: Deus, me ajuda, porque eu não sou nada diante de Ti. Eu sou governador de 127 províncias da Babilônia, eu sou profeta nessa cidade, mas eu preciso de Ti. Senhor, eu quero orar pelo menos 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Sabe, irmãos, eu gostaria que você fizesse uma reflexão e passasse a entender que Deus não está olhando para o nosso status, para o que nós somos. Deus está olhando para o que nós precisamos. Nós precisamos de uma mudança espiritual. Nós precisamos de um renovo na nossa alma. Eu sei que muitas pessoas, como eu aqui, já passaram por muitas angústias, muitas tribulações, muitas lutas em todas as áreas da vida. Eu não era nem para estar pregando no altar do Senhor, porque aos 18 anos o meu irmão mais novo suicidou. Eu era para ser um homem revoltado, eu era para ser um homem distanciado, mas mesmo assim eu creio que o meu Deus é Deus para sempre. E olha aqui, nós fizemos 40 dias de jejum e oração para a igreja. E as lutas aumentaram. Fizemos mais 21 dias de oração e jejum para a igreja. O motoqueiro bateu na minha coluna e quebrou a minha S4 e S5. Hoje eu estou bem melhor, 80% melhor. Esses 21 dias de oração, o outro motoqueiro bateu na traseira do meu carro. Agora nós estamos 19 dias de oração. Eu estou dobrando a aposta contra o diabo e mandando um recado para o inferno: quanto mais vocês me perseguirem, mais eu serei fiel a Deus. Quantas vezes você me tocar, mais eu serei fiel a meu Deus. Porque o Senhor deu a Jó tudo em dobro que ele perdeu. Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele ficou na cinza, no pó, raspando o seu corpo. Mas ele falava: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu para lá eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor.
A mulher de Jó diz para ele: despreze teu Deus e morre, mulher, homem. Despreze teu Deus e morre, Jó. Jó disse: mulher, você fala como uma louca. Eu não vou retroceder, eu vou vencer. E você vai me dar mais 10 filhos. Os 10 filhos que nós perdemos, você vai me dar eles de volta. E Jó perseverou, e Deus deu ele mais 3 filhas e mais 7 filhos. E a mulher dele teve 20 filhos. Deus está falando comigo, com você. A oração muda as coisas. Eu estou apostando, dobrando a aposta como o diabo. Não é assim que está o Brasil hoje, apostando aposta, um apostando aposta contra o outro. Mas são apostas terrenas, apostas financeiras, aposta de poder. Eu estou apostando com o diabo na unção de Deus na minha vida, que todas as pessoas que terão que ser salvas esse ano vão ser salvas através da minha vida e da sua vida, e que todos os enfermos que Jesus quiser curar, Ele vai curar através de mim, através de você. Eu estou apostando ao diabo que o jejum e a oração é a força que ele não tem, que ele não pode jejuar, ele não pode orar. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, 15, 16. Olha aí, irmãos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Povo que ora tem a presença de Deus todos os dias. Eu lamento dizer uma verdade para vocês. Alguém postou no meu WhatsApp falando sobre Salomão. E falou que Salomão teve muita sabedoria porque Deus deu. Salomão teve 1000 mulheres. Salomão teve 300 concubinas. Salomão foi o rei mais sábio da terra. Aí terminei, eu escrevi embaixo. Só esqueceu de falar assim: Salomão foi de cabeça para baixo e mergulhou no inferno. Só faltou falar isso. Porque um homem corrupto, um homem cheio de mulheres, um homem cheio de concubinas, um homem cheio de pecado no coração, o lugar dele é no inferno, não é outro lugar. Para os entendidos, Provérbios 15, 24 fala: para os entendidos o caminho do céu é para cima, para se livrar do inferno que é para baixo. E quem nos livra de pecar contra Deus? Se Salomão fosse um homem de oração, ele não fazia o que ele fez. Ele não casaria com mulheres por causa de política. Ele não casaria com mulheres para ter o poder. Ele não casaria com mulheres para ter o seu harém. Ele não faria isso. Porque no princípio Deus criou a mulher para cada homem, o homem para cada mulher, e isso pronto, acabou. Tudo que você vê na Bíblia aí é pecado e Deus não agrada, e o salário do pecado é a morte, e pronto, acabou. É a Bíblia que fala isso. E a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Precisamos humilhar e orar, irmãos. A igreja precisa orar mais, nós precisamos orar mais, os nossos cultos precisam ter mais oração. E converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Vai escandalizar muita gente, mas 90% da igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra está mais preocupado com o que Deus pode te dar. Está mais preocupado com massagear o ego. Está mais preocupado em ouvir palavra de autoajuda do que ouvir palavra de arrependei-vos e convertei-vos. É isso que o Senhor fala conosco. Nós precisamos voltar através da oração. Nós precisamos converter a Deus. Nós precisamos humilhar diante de Deus. Nós precisamos acreditar que nós somos alguma coisa porque estamos com Deus. Jesus era superior a nós. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Depois foi tentado pelo diabo. Jesus fez muitos sinais e maravilhas, mas ele vivia uma vida de tribulação. Irmãos, Jesus falou, está escrito: aquele que quiser servir a Deus passará por tribulações. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci. A mensagem de hoje é diferente, irmãos. No mundo você vai ter tudo. Não, no mundo você vai ter aflição. E tem uma coisa:
quanto mais você jejuma, quanto mais você ora, quanto mais você evangeliza, quanto mais você prega, quanto mais você jejuma, mais lutas você vai ter. Sabe por quê? Você está lutando contra o príncipe das trevas. Ele é o seu opositor, e ele não quer que você ore, não quer que você jejune, não quer que você consagra, não quer que você visita, não quer que você faça nada para o reino de Deus. Ele quer que você fique parado assistindo o culto pela live, ou então aos domingos na igreja. Mas Jesus quer que você levanta e profetiza para a nação brasileira que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E isso é que nós precisamos. Eu espero que você tenha entendido que a oração é a força que move a nossa vida. E para terminar, eu quero dizer uma frase muito bonita. E quero que vocês repetem comigo. Quem ora, para de pecar. Quem peca, para de orar. Deixa eu repetir. Quem ora, para de pecar. Quem peca, para de orar. Pastor, sou muito fraco, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Pastor, não resisti àquela tentação. Em oração você vai resistir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus e ele chegará a vós. Então quem ora para de pecar, irmãos. Quem ora para de pecar, quem peca para de orar. Amém.